Olá, muito bem-vindo a mais um programa Lusofonia, o programa feito para você, descendente de português aqui no Brasil e também no mundo. Hoje teremos uma convidada especial, Fátima Ramos, do setor da educação em Portugal, e ela vai trazer aí muitas informações de como funciona o sistema educacional lá em Portugal. Ideal para você que esteja querendo se mudar para lá, levar a sua família, você vai entender um pouco de como funciona tudo isso. Ou até mesmo você que deseja mudar para lá, trabalhar no setor de educação, ser uma professora, ela talvez te dê dicas importantes, ok? Mas fique com a gente que já já a gente inicia essa conversa com a Fátima. Logo depois da nossa vinheta. Não saia daí. Olá, Fátima, muito bem-vinda ao nosso programa Lusofonia. Eu queria primeiro agradecer a você por ter aceito o nosso convite de participar desse bate-papo. Vai ser uma conversa bem descontraída e as pessoas acredito que estão muito curiosas para saber um pouco mais sobre como funciona o sistema educacional aí em Portugal. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, é um prazer. Obrigada por esta oportunidade. Com certeza vamos conversar um pouco de maneira informal sobre a educação em Portugal. Com todo o prazer. Que ótimo. Mas me conte um pouco, na verdade você é brasileira, se mudou para Portugal com a família logo cedo, né? E acredito que você já teve uma adaptação no sistema educacional desde pequena, né? Me conta um pouco Sim, dessa história, dessa trajetória, né? Porque os seus familiares saíram de Portugal, vieram para o Brasil e você retornou para Portugal, não é isso? é isso mesmo. Quem emigrou foi os meus avós e a minha mãe. Foram para o Brasil, ficaram em Santos. E a minha mãe casou lá, eu nasci em Santos e posteriormente os meus pais retomaram a Portugal. Portanto, eu vim para Portugal com 5 anos, vim fazer 6 em Portugal. Poxa, bem pequena, né? Você ainda tem lembranças aqui Sim. do Brasil, dessa fase nessa idade, ou ficou muito Tenho. para trás? Ficou pouco, mas eu tenho algumas recordações. Por incrível que pareça, eu lembro do caldo de cana, não sei porquê, mas ficou na minha memória. Quando é a primeira vez que eu voltei ao Brasil, quis experimentar o caldo de cana, porque fazia parte da minha memória. E lembro de ir na praia com a minha família, lembro. E não muito mais. A sua família migrou para a cidade de Santos, né? E aí então você passou essa parte de infância na cidade. Sim, em Santos. Aliás, como ficavam, creio eu, a maioria dos imigrantes, não é? Saíam aí no Porto e, e por isso que Santos acomoda ainda tantos portugueses ou tantos descendentes de portugueses, porque eles ficavam por ali à procura de trabalho. E foi o que aconteceu com os meus avós. É verdade. Eu acredito até que talvez essa migração para a cidade de Santos tenha ocorrido mais para o norte de Portugal. Acredito que o sul de Portugal tenha migrado mais para o Rio de Janeiro, né, Sim, em fases um pouco distintas. Né? Mas e Santos, diferente. sem dúvida, é maravilhosa. Né? É a minha cidade natal, então eu não posso deixar Nossa, de puxar. Nossa, é verdade. De puxar a sardinha um pouquinho para o nosso lado. Né? Santos realmente é uma cidade maravilhosa. Mas me conte, então, como é que foi essa decisão sua depois de já estar em Portugal, passar pelas escolas? Por que a profissão de professora? Por que querer lecionar em Portugal? olha, eu estudei, todo o meu processo de ensino foi em Portugal. Cheguei aqui, entrei na primeira classe. Logo eu deixei de falar com sotaque brasileiro, porque a professora impedia que eu assim o fizesse. Mas eu sempre gostei muito de ler e de estudar, e a educação era uma paixão, era e é. Então, desde cedo eu sabia que era isto que eu queria e tirei o curso de educadora de infância e exerci durante muitos anos educadora de infância. Posteriormente fui convidada a integrar
as primeiras equipas de educação especial, que se destinavam a crianças com dificuldades ou com deficiência, e mais tarde senti necessidade e vontade de completar mais os meus estudos e fui fazer uma licenciatura em Ciências da Educação, que me trouxe outra bagagem, outro conhecimento ao nível da educação de uma maneira mais ampla. Agora, me conta um pouco sobre essa trajetória como profissional de educação em Portugal. Aí, diferente daqui no Brasil, né, os professores da rede pública, eles não escolhem exatamente o lugar onde querem trabalhar no seu início de profissão, né? Explica um pouco para esse público que está assistindo a gente agora qual é o grande desafio de quem quer entrar na profissão, né, da educação em Portugal. Eu trabalho na rede pública, quer dizer que trabalho na escola pública, que é que predomina em Portugal, a escola pública, e os professores, quando acabam o curso, têm uma graduação e, a partir daquela graduação, entram num concurso público. E têm que se candidatar a várias escolas. E então, é assim, como no início da carreira não tem tempo de serviço, para ser colocado na escola que se pretende, concorre 2 fatores: a classificação de curso e o tempo de serviço. Quando nós terminamos o curso, nós temos 0 dias de serviço. Então, a gente fica com as escolas que ninguém quer. Para ficar colocado, tem que ir para lugares mais difíceis, com mais dificuldade de acesso, e exatamente aqueles que os outros professores já podem escolher e rejeitam estes. E qual foi o local mais longe que você teve que ir no seu início de carreira, né? E me diz mais ou menos assim, para as pessoas terem uma noção de quanto longe era, né, a distância da sua casa. O mais longe foi quando eu fiquei efetiva, ou seja, os professores entram num concurso e, passado alguns anos, entram efetivamente para o quadro do Estado, chamemos-lhe assim, onde tem um vínculo com o Estado. E aí foi, quando nós queremos efetivar, temos que arriscar mais. E eu fiquei mais longe, que eu fiquei em Bragança. Assim, uns 230 quilómetros por aí, sem transportes públicos quase zero, e na altura sem telemóvel, celular, que não tinha. Exatamente, não tinha todos os benefícios da tecnologia de hoje, a gente poder se falar por vídeo, matar um pouco da saudade. Então, basicamente, você, nessa época, você ainda retornava aos finais de semana para casa, ou na condição inicial você tinha que passar um tempo até um pouco maior longe de casa? Não, eu como tinha automóvel, eu conseguia ir e vir aos fins de semana. Partilhava o automóvel com outra colega. Uma semana uma, outra semana outra. E conseguíamos fazer a deslocação e vir até casa ao fim de semana. Mas isto acontece ainda hoje com toda a classe docente. No início de carreira, e não só, cada vez mais, o professor tem que ter um carro em Portugal. Porque se ele não tiver carro, ele não tem como se deslocar às escolas. Porque não há transporte público, nomeadamente para as aldeias ou vilas pequenas. E então tem que ter carro, senão não consegue trabalhar. É verdade, né? O transporte público fora dos grandes centros, ele ainda é um pouco deficitário, né? Acredito eu. Mas conta também um detalhe que eu acho que é importante para as pessoas que estão pensando em se mudar para Portugal, estão querendo ingressar no setor da educação, né? Tudo isso que você me contou agora, de ter que morar longe, né, ficar a semana, você recebia ainda algum abono, algum adicional, algum benefício extra no salário para se manter fora, ou tudo era do seu próprio salário? Não, sai tudo do nosso salário. Não há nenhum bónus por ficar perto ou longe. O professor tem o seu salário quando inicia a carreira e vai progredindo em termos salariais de acordo com os anos de serviço. E então o salário inicial é baixo, relativamente baixo, porque tem esta vertente, tem sempre que ficar colocado muito longe de casa. E às vezes trabalha-se
e o salário vai, ou ia na altura, quase todo para o alojamento e para as deslocações e alimentação. Mas Basicamente, é o risco que tem que perdão. correr, porque é para aproximar de casa, tem que ser assim. Basicamente era um investimento na sua carreira, Sem né, dúvida, sem dúvida. inicial. É quase impensável acontecer algo assim no Brasil. Primeiro, que aqui é um pouco diferente, as pessoas costumam querer trabalhar próximo às suas residências, somente nas grandes cidades é que pode ocorrer as pessoas trabalharem um pouco mais longe, como na cidade de São Paulo, que é tudo muito longe aqui, tudo muito. É uma cidade muito grande, né? São quase 12 milhões de habitantes, então às vezes é possível a pessoa estar morando no sul da cidade, ter que trabalhar na zona leste ou na zona norte e realmente acabar sendo muito longe, né? Não tão longe quanto 230 quilômetros, né, entre a sua residência é Braga ou Bragança? Bragança, é Bragança. bem no norte do país. Ah, Bragança já é quase divisa com a Espanha, ou é a divisa com a Espanha, não é É isso? divisa com Espanha, exatamente. Eu Aliás, ficava relativamente perto já de Espanha. e muito frio. Muito frio. Mas é muito interessante. É assim, vendo por outro lado, os professores, esta possibilidade de trabalhar em contextos diferenciados enriquece muito o professor, porque nós vamos encontrar realidades completamente diferentes da nossa. É um desafio, é interessante, é desafiante, mas também tem o seu preço, porque fica-se longe da família, longe de tudo, mas valeu a pena. Agora eu já estou perto de casa, porque trabalho há muitos anos e, como eu digo, vou concorrendo com os anos de serviço e com a minha classificação e agora eu já posso escolher as escolas perto da minha casa, já tenho lugar. Que é ótimo, né? É ótimo. Um merecido conforto depois de É, tantos anos é verdade. dedicados ao setor. Agora, falando em lusofonia, né, no nosso tema do nosso programa, como é a diferença das regiões em Portugal? Porque eu sei que tem regiões em Portugal que a própria TV portuguesa coloca legenda enquanto as pessoas estão sendo entrevistadas, porque é muito difícil entender, às vezes, o sotaque de alguma região, né? Sim, Isso, assim como no Brasil também acontece de ter o sotaque do Nordeste, que é um pouco mais carregado, o sotaque do Sul, do Mineiro, que é um pouco mais lento, né? É, e Portugal, por ser um pouco menor, né? Bem menor muito que o menor. Brasil, como que é essa diferença linguística, né? Essa adaptação? Por que você acha que ainda existem essas diferenças tão grandes num país em dimensões reduzidas, né? Já Sem dúvida. não poderiam todos estar falando exatamente no, no, no mesmo Não. ritmo, com o mesmo sotaque, né? Não Porque estamos. Não, não se fala do mesmo ritmo e, a minha opinião, ainda bem que não falamos, porque isto faz parte da cultura local. São características e que durante muito tempo não foi muito bem visto, havia até um certo preconceito. Hoje em dia isto está a ser esbatido e é muito bem-vindo, cada um fala do jeito que fala, conforme a sua região ora. Não temos já legendas, digamos, a traduzir o que se diz, a não ser às vezes, eu peço, desculpe se às vezes não foi muito correta, os açorianos nas nossas ilhas, às vezes há necessidade de colocar uma legenda, mas é excepcional, excepcionalmente, isso acontece. Há mais dificuldade às vezes em interpretar, a ouvir, mas tudo bem, é o desafio. Os do norte não falam como os do centro, não falamos como os alentejanos que falam mais lento, de uma maneira diferente, as palavras são mais cantadas, são diferentes das nossas, e as ilhas também têm as suas características, mas todas elas fantásticas, do meu ponto de vista. é sensacional. Realmente essa pluralidade é que enriquece a cultura portuguesa, brasileira, enfim. Né? Saber respeitar esta diversidade, eu acho isto muito, muito interessante.
porque durante muito tempo isto não aconteceu. Havia uma linguagem mais cosmopolita, o Grande Lisboa, o Grande Porto, e o resto não era tão bem visto. Hoje em dia já não acontece isso. Vai acontecendo, mas cada vez menos. Eu creio que tudo isso vai desaparecer, porque realmente é uma característica da cultura portuguesa. É um país pequeno, mas é muito rico culturalmente em todas as vertentes da cultura. Apesar de ser pequenino em relação ao Brasil, não é? Perfeito. Mas a cultura eu acho que é tão rica quanto a do Brasil, né? Sem dúvida, inclusive a influência que houve no Brasil, né? Isso é inegável. Agora, mudando um pouquinho a vertente da conversa, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre o respeito que há ainda com a profissão em Portugal. Como as crianças, os miúdos, né, como é dito em Portugal, como é que é essa relação com professores, né? Porque aqui no Brasil, te dando um parecer bem rápido, né, parece-me que os professores já não têm mais tanto pulso ou respeito dentro de sala de aula. Aliás, aqui no Brasil, um dos recordistas em agressões a professores, pelo menos aqui nas Américas, né? Isso acontece em Portugal, né? Ou ainda há um respeito absoluto, né, com os professores? Olha, não há o respeito absoluto pelos professores, mas eu nego que ainda há um respeito considerável. Efetivamente, há uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, o professor tinha um papel muito mais preponderante, mais respeitado. Aliás, nas pequenas aldeias, as pessoas mais importantes e tidas em consideração eram o senhor padre e o professor ou a professora. Pronto, entretanto isto desbateu-se, efetivamente já não tem este papel na sociedade, as pessoas já não dão tanta importância ao papel do professor, não é tão respeitado como já o foi, mas no entanto ainda não chegamos, eu falo da minha realidade, e pode haver outras colegas que têm outra visão do assunto, a minha realidade é esta. Na região do trabalho, os professores ainda são minimamente respeitados pela sociedade em geral e pela comunidade educativa. Verdade seja dita que este respeito também advém muito da postura do professor perante com a sua comunidade educativa, com os seus pais, com os seus pares. Isto também tem que ser cultivado e acho que cada vez mais, ultimamente, está-se a dar importância a isto. O professor é mais um parceiro na educação, juntamente com a família. E se nós entrarmos todos como parceiros, existe aqui um respeito mútuo, que é muito bonito e que se pretende. Eu sei que há países em que a violência é grande. Acontece violência na escola? Acontece. Agressões a professores pontualmente? Acontece. Mas não é recorrente. Sim. Mas é difícil, cada vez mais. Na verdade, a gente já vê isso acontecendo aqui no Brasil, nas escolas públicas, né? Nas escolas privadas, ainda há um nível um pouco melhor, né? Mas nas escolas públicas, municipais, estaduais, principalmente, né, as que ficam próximas às periferias, né? O professor muitas vezes tem receio pela sua própria segurança, então ele às vezes não assume um papel um pouco mais rígido, né? Até por medo de represálias, né? A escola pública é que em Portugal o que prevalece é a escola pública. E realmente a escola pública é aquela que acolhe todos os alunos. Não há escolha, não é? Aqui na escola privada são aquelas pessoas que têm poder muito alto que pode escolher uma escola privada para pôr o seu filho. Então, aqui isto já começa a fazer uma seriação. A nossa escola pública em Portugal acolhe todos, os ricos e os pobres, os inteligentes e os menos inteligentes, os mais capazes e os menos capazes, mas é muito rica.
esta pluralidade traz uma grande riqueza à escola pública. E eu acho que a escola pública portuguesa prepara muito bem os seus alunos para a vida. Eu acredito nisto. Se você tivesse que dar hoje um conselho para os profissionais da educação no Brasil que querem ir para Portugal para tentar uma vida nova, para ingressar na carreira de professores em Portugal, de educação, qual é o melhor caminho? Vale a pena ainda? Bom, nós em Portugal temos vários níveis de ensino. Começamos por aqui, vamos desde o pré-escolar até à universidade. Há níveis de ensino que requerem mais professores e têm mais possibilidade de empregar do que outros. Agora, quando um brasileiro que vem para Portugal, primeiro ele vai ter que fazer a equivalência dos seus estudos cá. É o primeiro passo. Ter a equivalência para depois poder... e depois, não sei se para entrar na função pública, eu creio... vai ter que ter uma autorização, porque eu, enquanto não pedi a minha dupla nacionalidade, eu também tive que pedir direito político, direito civil, tudo isso para poder exercer em Portugal. Eu acho que tenho que passar por esse procedimento. Não sei atualmente como é que isso se faz, mas é possível, porque eu já tive colegas brasileiras a trabalhar comigo, ainda a usar muito o sotaque brasileiro, quer dizer que estavam cá há relativamente pouco tempo. Há áreas que ainda absorvem bastantes professores, outras nem por isso. O corpo docente está muito envelhecido em Portugal. E nós só estamos a ser... A reforma para os professores é aos 66 anos, a passar, e neste momento não há jovens professores a entrarem na carreira. Mas logo isto vai passar por uma nova fase, porque vai muita gente ser reformado ou aposentado, como vocês dizem. Agora, podem sempre vir tentar, porque não? Acho que se vão apaixonar pelo ensino português, mas antes de vir procurem bem se é possível ou não. Não arrisquem vir sem estudar um pouquinho as possibilidades que têm à vossa espera. E o ingresso no setor público de educação, ele é por concurso, né? Ou ele é por nomeação? Há necessidade, se contrata, concurso. Quase sempre por concurso, embora o nosso ensino, nomeadamente o ensino básico e secundário, está dividido em agrupamentos, ou seja, um conjunto de escolas, que tem uma escola-mãe, e esse que chamam agrupamentos, eles têm alguma autonomia para requisitar professores, mas sempre esses professores estão elencados numa lista de candidatos. Portanto, eles têm que entrar sempre num concurso público. Não há outra maneira disto funcionar. É assim. Na escola privada não, né? E há sempre chamados para novos concursos, né? Ou isso? Uma vez por ano. Todo ano? Todo ano se realizam os concursos. Quando as pessoas já estão bem, não querem mudar, não concorrem. Quando querem se aproximar, ou por motivos vários, todos os anos concorrem. A gente sabe que o salário em Portugal não é um dos melhores salários da Europa. Às vezes muitos brasileiros eles acham que chegando em Portugal, ganhando em euro, eles vão mudar a vida radicalmente, né? Vão ficar ricos, né, entre aspas, mas qual é o salário inicial de um professor em Portugal? É o salário mínimo? Não, é mais alto um pouco do que o salário mínimo. Eu não posso precisar, porque não tenho... Como os meus colegas são todos muito mais velhos, não tenho colegas novos, mas eu creio que está 780, eu não posso precisar. Que é assim que começa inicialmente a carreira do professor. E depois ele tem 10 escalões ao longo da carreira para percorrer. Para esses escalões ele está sujeito, conta o tempo de serviço e conta, tem que fazer formação contínua. É obrigado todos os anos a fazer formação, a fazer uma autoavaliação também, mas depois há cotas, nem todos podem subir. Isto, também aqui temos alguns constrangimentos. Nem todas as pessoas podem passar ao escalão seguinte porque há cotas. Só até um certo ponto é que podemos passar. Às vezes ficam alguns para trás. Entendo.
ok? É injusto, mas é assim que está criado o sistema. Então, E tem 10 escalões. Claro que quem chega ao 10º escalão tem um salário muito mais alto. Mas quando se chega à reforma ou à aposentadoria, como se chama aqui no Brasil, todos chegam no escalão máximo ou vão ter profissionais com reforma em escalões menores também? Exatamente, isto pode acontecer, porque o docente não trabalhou, porque não teve uma avaliação positiva, por vários fatores. E pode não chegar efetivamente ao 10º escalão. Perfeito. Isso acontece com frequência. Entendi. Bom, então, e o tempo de aposentadoria em Portugal, né, da reforma, é por idade, como é agora aqui no Brasil? É por tempo de trabalho? Como ocorre isso na categoria de professores? Tem uma diferenciação? É assim, durante a minha carreira isto já mudou várias vezes. Eu quando comecei a trabalhar era suposto nesta altura já estar reformada. Não estou e terei ainda muitos anos para trabalhar. Neste momento a carreira dos professores vai até aos 66, como todos os outros funcionários, e alguns meses, 66 e 7 meses, acho eu. E só para já, nós estamos a lutar para vir um pouco mais cedo, porque os educadores de infância e os professores do primeiro ciclo trabalham em monodocência, o que quer dizer que é professor único a tempo inteiro. E estávamos a lutar para conseguir, a ver se conseguimos ver um pouco mais cedo, mas não está fácil, não creio. É um pouco cansativo também, né? Principalmente pelas etapas, né? Pelas dificuldades iniciais de ter que ficar longe da família, não saber exatamente onde vai lecionar, né? Tudo isso deve ser realmente muito cansativo para a carreira. Quando você é jovem, né? Ok, né? Você ainda tem. Sim, é um desafio. Agora, quando você compõe a família, tem filhos, né? Como é a adaptação para alguém que quer compor a família, tem que trabalhar longe, ficar um período distante, filhos pequenos? Como você, no seu caso, você se adaptou a essa questão, Fátima? Olha, foi difícil. Foi difícil. Quando eu fui para Bragança, tive que alugar lá uma casa. Tinha a minha filha muito pequena, 2 anos. Levei a filha comigo e o marido ficou aqui. E eu fui trabalhar e vi que é difícil. Os professores têm uma carreira difícil em Portugal. Para trabalhar tem que se deslocar para longe e muitas vezes é inconciliável com o resto da família. Alguns optam até por ficar algum tempo sem trabalhar, porque não é viável. Realmente é uma carreira que tem que se dar muito valor, né? Aliás, o ensino de forma geral, o professor de forma geral, tem que ser muito valorizado, né? Porque ninguém se torna um grande profissional do mercado sem não ter passado pelas mãos de um professor, uma professora. Né? Eles são os grandes formadores de qualquer grande profissional, de qualquer gênio do mercado, né, do mundo. Então, é uma profissão que deveria ser muito, mas muito valorizada em qualquer parte do mundo. Né? Aqui no Brasil é um pouco mais. Eles não têm esses contratempos de trabalhar, às vezes, tão longe e tudo mais, mas o salário do professor é muito baixo aqui no Brasil. Isso é reconhecidamente por todos. Então, aqui também, os professores que querem entrar nesse setor, as pessoas, né, que querem entrar no setor da educação, elas têm que ter muita vontade, têm que ter a vocação já, porque aqui chega a ser desanimador. Né? Então, eu acompanho minimamente e sei que efetivamente é muito difícil. É desvalorizado o trabalho dos colegas professores aí e eles têm muitas dificuldades. Eu acompanho algumas pessoas e sei das dificuldades que se reveste o papel do professor no Brasil. Creio que nós cá estamos bem melhor. Agora,
a outra vertente, as famílias que querem ir a Portugal com crianças pequenas, né? Qual é o processo? Obrigatoriamente ela tem que estudar no mesmo bairro que ela mora, tem que ser próximo à sua residência. Como funciona isso? É período integral, meio período? Né? O que a educação infantil em Portugal oferece? É assim, começámos pelos mais pequenos, que é o pré-escolar, que vai dos 3 aos 6 anos e que a rede pública cobre quase já o país inteiro. Acho que estamos nos 90 e poucos por cento, o que é muito bom. Tem escola de segunda à sexta e normalmente das 9 às 5, das 9 às 6. Há aqui umas nuances, porque depois as autarquias, ou seja, as câmaras, fazem um ajuste para completar o apoio à família, no sentido de pessoas que têm que entrar primeiro, antes das 9 horas, poder já beneficiar de um tempo extra de escola, que não é escola, mas estão entregues a funcionários com algumas atividades. Pronto, isto é o pré-escolar. Depois o primeiro ciclo também é de segunda a sexta, de manhã e de tarde. É gratuito o nosso ensino, basicamente gratuito. Há algumas coisas que se pagam, mas não muitas. E de todo, os pais podem matricular os filhos na escola que quiserem. Até há pouco tempo, há uns 2, 3 anos atrás, não era assim, era da sua zona de residência. Hoje em dia não, o professor pode trabalhar numa cidade e, se quiser, vai matricular o filho noutra cidade, noutra escola, no seu local de trabalho. É livre de escrever o seu filho na escola que ele quiser. Está sujeito a ter vaga, pode não haver vagas. E isso às vezes condiciona um bocadinho a escolha. Quando eu estive residindo aí em Portugal, o que me impressionou foi a infraestrutura, mesmo numa cidade muito pequena, oferecida aos alunos, né? Eu tive a oportunidade de dar aula de natação numa escola pública, né, no verão, e a escola oferecia muitos recursos, né? Um excelente ginásio poliesportivo coberto, piscina, tinha um vestiário sensacional, realmente muito bem montado. Me parecia assim, a estrutura que ofereciam era realmente para gerar conforto, para que as crianças pudessem ter ali uma condição ideal de ensino. Isso é comum em todo o país ou só foi ali onde eu presenciei, Fátima? É assim, em termos de infraestruturas, nós temos um parque escolar que está a ser remodelado, é um pouco antigo, mas eu creio que temos o essencial. E mais uma vez, eu estou a falar um pouco da minha realidade, não é? Isto não serve para todo o país. Temos piscina, não é normal. Há as parcerias com as câmaras portanto, nestas parcerias podem usufruir de aulas de natação, por exemplo. Isto é viável. As escolas hoje em dia são muito mais autónomas, estes agrupamentos de escolas são mais autónomos, têm alguma flexibilidade e podem criar aqui parcerias que vêm enriquecer a oferta para os alunos. Depende então depois de cidade para cidade, chamemos-lhe assim, porque umas têm melhor oferta do que outras. Agora, me diga, a gente está também chegando próximo ao nosso final dessa nossa conversa, infelizmente, porque a gente tem assunto aqui, eu pelo menos tenho muitas curiosidades para perguntar para você sobre o setor da educação. A gente pouco falou ainda do setor universitário, pouco se falou também do papel inverso, né? Os professores no início têm que migrar para diversas regiões do país, mas depois os alunos, quando adultos, que vão enfrentar o caminho da universidade, são eles que migram geralmente para as regiões onde estão concentradas as universidades. Né? O número de universidades no país não é tão grande, me parece. O interior talvez sofra um pouco mais com isso, não é? Estou certo no meu ponto de vista?
Sim, já foi pior, efetivamente. Agora já há uma maior descentralização, já há mais universidades espalhadas pelo país. No entanto, as grandes cidades de Lisboa, Coimbra e Porto são as que aglomeram mais oferta a vários níveis, a nível de ensino superior. E, efetivamente, os alunos têm que se deslocar para essas cidades, arranjar alojamento. Às vezes as faculdades têm alojamento académico para alunos, creio que mais desfavorecidos, há sempre essa possibilidade, mas efetivamente tem que arranjar alojamento e ficar nas grandes cidades para poder estudar. Ou seja, né, a educação em Portugal é um desafio também. A pessoa tem que ter muita É, vontade realmente de continuar os seus estudos, né? Tanto sem para quem quer dúvida. se tornar profissional, como também para quem quer ter uma graduação melhor em Portugal, né? Aqui o ensino é obrigatório até ao 12º ano, que corresponde mais ou menos aos 18 anos. Até aí é Perfe- obrigatório frequentar. Casos excepcionais que não frequentam, mas é por aí. e há uma penalidade para quem não frequenta? Creio que não. Mas não há alguns cursos profissionais, ou seja, cursos paralelos, onde alguns jovens, por motivação, procuram esses cursos profissionais, ou por desmotivação, às vezes também são encaminhados para esses cursos profissionais. Faço-me Sim, entender? Há quem vá porque realmente está muito motivado, porque tem logo uma componente prática. Saímos desta parte tão académica e há uma componente prática. E há jovens que, por vocação, querem exatamente ir por aí. Há outros que não. E então são encaminhados por aí no sentido de haver aqui algum acompanhamento e eles não abandonem o ensino. entendi. Enfim, nosso sistema é bem parecido, né? Eu vejo algumas grandes vantagens no ensino português em questão da qualidade, sem dúvida nenhuma, pelo menos o ensino infantil e juvenil me parece, né, ter uma diferença considerável. Mas já no ensino universitário as dificuldades são bem próximas, né? Aqui no Brasil também as grandes faculdades, as melhores faculdades estão concentradas nas grandes cidades, né? Embora as cidades do interior já também tenham as suas universidades, mas faltam universidades públicas de forma geral para atender uma demanda tão grande aqui no país, né? Eu acredito que nisso a gente está mais ou menos equiparado, né? Ainda poderia se investir Sim. mais na educação universitária de forma gratuita, né? Aqui o que prevalece ainda é a universidade paga, particular, né? E isso, Aqui também temos a oferta da particular, mas é muito cara, é extremamente cara, não é? Mas completa, de alguma maneira, a outra oferta pública, sim, não é? Há essa opção, porque quem puder optar tem sempre a escola, tem sempre a universidade particular. Não em todas as áreas, mas na maioria, sim. perfeito. Fátima, a gente chegou então ao fim do nosso programa, né? Eu gostaria novamente de agradecer pela sua disponibilidade. Faz tempo já que eu estou querendo fazer o convite, até a gente ter essa oportunidade de aceitar, foi uma grande expectativa para mim, né? Voltar a ter esse contato com você e contar com a sua participação no programa. Eu gostaria Eu que é. você, se você quiser, fazer as suas considerações finais e em seguida, após as suas considerações, eu vou passar um pequeno vídeo aqui do Visite Portugal, que é do turismo de Portugal, um incentivo para que as pessoas conheçam. Quem ainda não conhece vai sentir um pequeno gostinho, né, um incentivo para que na hora certa, a hora que as fronteiras estiverem abertas novamente, as pessoas possam conhecer os encantos de Portugal. Fique à vontade, Sem Fátima. dúvida. Obrigada por esta oportunidade, por poder partilhar um pouquinho do que é a minha experiência. Estou disponível se quiserem alguma informação que eu possa ajudar, com certeza. E visitem Portugal.
e se quiserem vir serão bem-vindos, mas antes de vir eu peço, informem-se bem para ter a certeza que chegam cá na área da saúde, têm as suas equivalências para poderem eventualmente entrar no mercado de trabalho. Enquanto pais com filhos, com certeza vão ter cá boa resposta educativa. Com certeza. Perfeito, Fátima. Muito obrigado, então. Uma excelente semana para você, para sua família. E igualmente. Nos veremos em breve novamente. Eu quero muito que você fale da confraria do anho assado. Né? Sim, será um prazer. Tá ótimo, então. Até mais, então. Tá, obrigada. E você fica agora, então, com o nosso vídeo Visite Portugal. Já já eu volto para as nossas considerações finais do programa. Até já! Only you peut me faire tourner ce monde. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream. Visit our sea, our sun, our heritage and our culture. Only you can continue to make us the best destination in the world. Visit Portugal. Muito obrigado por você ter acompanhado o nosso programa até este momento. A nossa entrevista com a Fátima Ramos foi sensacional, com um gostinho de quero mais. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Aperte o sininho também para receber as notificações dos novos vídeos que estaremos lançando. Enfim, desejo a todos uma excelente semana e fiquem todos com Deus. Até mais!